Bom, nessa aula a gente vai falar de um problema de uma onda plana atingindo uma interface e vamos calcular como fica o coeficiente de reflexão com base na impedância de superfície da interface de separação entre dois meios. Então, a gente vai ver ao longo dessa disciplina que na teoria ondulatória, particularmente quando a gente vai falar das técnicas usadas para resolver problemas de baixa frequência em salas, capítulo 4, nós usamos como condição de contorno, como propriedades da sala, das superfícies da sala, a, a impedância de superfície ou a impedância característica, por exemplo, para modelar os materiais, e os coeficientes de reflexão. Então, tipicamente, nós estamos falando de quantidades complexas, né, que a gente usa para simular a sala, que é um cenário mais completo, que descreve melhor as condições de contorno. São coisas que a gente observa tanto na literatura quanto nas pesquisas que a gente desenvolve aqui dentro do curso. Quando a gente fala de teoria estatística, né, calcular tempo de reverberação, ou na teoria geométrica, que a gente usa nos softwares de modelagem 3D, de acústica geométrica, tipicamente a gente vai usar o coeficiente de absorção. Isso no que tange a absorção. E aí tem os outros coeficientes que lidam com a parte do espalhamento sonoro. Então, a estratégia é diferente dependendo da faixa de frequência que você está avaliando. Nesse capítulo, a gente está muito preocupado em definir impedância, coeficiente de reflexão e coeficiente de absorção, como a gente já comentou na aula anterior. Então, a gente quer determinar uma relação entre o coeficiente de reflexão e as impedâncias características de superfície e, portanto, com o coeficiente de reflexão, conseguir calcular o coeficiente de absorção. Para alguns casos de interesse que a gente vai investigar. O primeiro deles é a impedância de superfície entre dois meios. E nesse caso, a gente tem essa figura aqui para definir, então, a impedância de superfície entre dois meios. A gente tem aqui uma onda plana atingindo uma interface, uma superfície aqui. Não interessa para a gente o que tem para baixo, a gente simplesmente está assumindo que a gente tem uma interface. Isso pode ser considerado uma parede da nossa sala. O que está fora da sala não nos interessa. Então aqui, dentro da sala, no meio zero, a gente tem a onda sonora chegando e atingindo aqui com uma amplitude complexa a zero. Essa é a amplitude complexa da onda incidente. E a gente tem aqui o ângulo de incidência, θ. A gente tem aqui a onda refletida, com amplitude complexa B0, e essa onda refletida, para uma superfície lisa infinita, vai sair aqui no mesmo ângulo de incidência θ. Então, se a gente for para o nosso quadro aqui, a gente pode definir e tentar calcular essa impedância de superfície. Então, a gente tem amplitude incidente A0, amplitude refletida B0, os ângulos de incidência e reflexão θ. A gente está falando de um meio zero aqui, então eu vou usar esse subíndice o tempo inteiro. E nós temos, por exemplo, um receptor aqui em uma determinada posição. E esse receptor aqui, nesse sistema de coordenadas bidimensional, ele pode ser decomposto aqui nas coordenadas x e z. A gente tem uma onda incidente que está viajando nessa direção aqui. E por causa disso, eu posso decompor esse vetor número de onda incidente em uma componente K0 seno de θ, que viaja nessa direção. Então, a gente tem aqui o K0 seno de θ. E a gente tem uma componente viajando nessa direção aqui, que é o menos K0 cosseno de θ. Por que menos? Porque essa onda está vindo nessa direção, e aí a gente tem um K aqui negativo relativo ao nosso eixo Z. E aqui, a onda refletida, da mesma forma. A gente tem o K0 seno de θ viajando nessa direção aqui, e a gente tem o K0 cosseno de θ viajando nessa direção positiva aqui, por causa da nossa orientação, nosso eixo de coordenadas. A gente pode escrever a pressão sonora no meio zero. Em todo meio zero, eu omiti aqui as posições, né, x e z, para salvar um pouco de espaço aqui na escrita.
Então, a gente tem aqui o nosso P0, todo meio para cima aqui no meio zero. A gente vai ter a primeira componente, vai ser o A0 e na J, produto escalar, né, entre o número de onda incidente e o vetor posição. E o somado aqui é uma interferência entre a incidente e a refletida. Então, esse termo aqui, mais, ele vai nos indicar uma interferência. Beleza? E a gente tem o mais B0, que é a amplitude complexa da refletida, e na J, produto escalar entre o número de onda refletido e o vetor posição. São os sinais desses vetores aqui, incidente, né? K0 seno de θ menos K0 cosseno de θ e K0 seno de θ mais K0 cosseno de θ, que vão definir os sinais aqui das exponenciais. Então, a gente tem que o produto escalar KI R vai ser K0 seno de θ x menos K0 seno de θz, porque aqui a gente tem o menos. E o KR vai ser K0 seno de θ x mais K0, saiu errado aqui, é cosseno de θ, né? Então, aqui a gente vai ter o nosso cosseno de θ, certo? Que é este termo aqui. Ops. Perdão. 0 cosseno de θ. Era para circular, não era para apagar. Beleza. Se vocês têm dúvidas dessa matemática, vocês podem simplesmente fazer a derivação vocês. Eu estou indo um pouquinho mais rápido para não ficar com um vídeo excessivamente longo. Tá? Então, a gente tem esses dois termos aqui que vão nos dizer quem são este cara aqui e este cara aqui. Certo? Beleza. Então, se a gente plugar esses dois termos nessa equação, a gente vai terminar com essa pressão sonora aqui. Então, a gente vai ter o A0 e na menos J K0 cosseno de θz mais o B0 e na mais J K0 cosseno de θz e multiplicando os dois a gente tem um E na J K0 seno de θx. Então, essa equação aqui sai da equação anterior. De novo, se vocês têm dúvida no passo, refaçam. Essa matemática é um bom exercício para começar a se acostumar e ficar bem afiado nessa questão. Beleza. Se a gente aplicar a equação de Euler para a direção z, a gente calcula a velocidade de partícula na direção z. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero a impedância de superfície, e a impedância de superfície é na direção normal à superfície, que é a direção z. Então, eu calculo a velocidade de partícula na direção z para o meio zero. Fazendo isso, eu vou chegar nessa expressão aqui. Da mesma forma, o que tem de diferente é o cosseno de θ do som no meio zero. E aqui eu tenho o A0, esse mesmo termo aqui. Aqui eu tenho esse mesmo termo, só que por causa da equação de Euler eu vou ter um sinal negativo aqui, certo? E aqui eu tenho esse mesmo termo. Né? Já que esse termo só varia com x, a derivada dele vai ser constante em relação a z. Então, a gente tem essa coisa. Eu quero calcular a impedância de superfície. E aí eu tenho que dividir pressão sonora por velocidade de partícula na direção normal. E essa pressão e velocidade de partícula, elas vão ser avaliadas para qualquer valor de x e para z igual a zero, certo? Então, para z igual a zero, pressão sonora, e para z igual a zero, velocidade de partícula na direção z. Aí eu vou ter a minha impedância de superfície na interface entre os meios. Então, se eu fizer isso, se eu avaliar para z igual a zero, esse z aqui vai ser zero, esse z vai ser zero, a exponencial de zero vai dar 1, e a mesma coisa para a velocidade de partícula. Vai ser zero,
esse z vai ser 0, e essa exponencial vai dar 1. Então, a gente vai terminar com essa expressão aqui, que é um A0 mais B0, e na J, K0 seno de θx, e embaixo a gente vai ter o cosseno de θ por ρ0 C0, A0 menos B0, e o E na J, K0 seno de θx, certo? Naturalmente, a gente pode perceber que esse termo aqui vai cancelar com esse termo, e a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dividir em cima e embaixo por A0. Dividir em cima e embaixo não muda nada. E aí a gente vai ter o seguinte. Essa expressão aqui vai ser 1 mais B0 por A0 dividido por cosseno de θ, ρ0 C0. E aí o que vai nos sobrar aqui é 1 menos B0 por A0. Beleza. O que é o B0 por A0? O B0 por A0, esse termo aqui, é o nosso coeficiente de reflexão. Certo? Então, a gente tem coeficiente de reflexão no numerador e no denominador. E o que a gente pode fazer agora? A gente tem o ZS aqui, a gente tem uma expressão que relaciona a impedância de superfície ao coeficiente de reflexão. E aí, por fim, a gente pode isolar o nosso coeficiente de reflexão. E se vocês fizerem isso, derem esses passos matemáticos, vocês vão chegar nessa expressão aqui. Aqui eu fui mais explícito em colocar o coeficiente de reflexão dependente ali do ângulo θ, certo? Então eu fiz aqui um coeficiente de reflexão dependente do ângulo θ, que é uma impedância de superfície. A gente vai ver que essa impedância depende também do ângulo de incidência. A gente tem um cosseno de θ, e a gente tem aqui um termo menos ZC0. O que é o ZC0? O ZC0 é uma impedância característica. Por isso que eu coloquei ali o C. Característica. Particularmente a impedância característica do meio zero, que no nosso caso aqui é o ar. Então a gente vai ter ali o ρ0 C0, que é a densidade e velocidade do som no meio zero. Pode ser qualquer meio, mas a gente está falando mais do ar, tá? Vai estar mais interessado no ar. Então a gente vai ter esse ZC0, que é a impedância característica do ar. Então a gente tem ZS de θ, cosseno de θ, menos o ZC0, e a gente tem embaixo ZS de θ, cosseno de θ. Aqui não é menos, é mais. ZC0. Beleza? Jóia. Então, a gente tem essa expressão que funciona para qualquer ângulo de incidência. E essa expressão vale, então, para uma amostra infinita, certo? Se a nossa amostra for finita, vai ter mudanças. Particularmente, a gente vai ter o aparecimento de um termo de radiação aqui no lugar do ZC0. Mas isso não vem ao caso agora. Para a incidência normal, a gente chega numa expressão que vocês provavelmente já contemplaram muito em fundamentos de acústica, né? Então, para a incidência normal, a gente vai ter o coeficiente de reflexão para o ângulo de incidência 0 graus, vai ser a impedância de superfície para 0 graus, cosseno de θ vai ser unitário, menos o 0C0, e aí a gente tem embaixo o ZS de 0 graus mais o 0C0. Beleza? Então, isso mostra para nós a relação que existe entre coeficiente de reflexão e impedância de superfície. Uma relação super importante. E aí, lembra vocês, se quiserem calcular o coeficiente de reflexão para qualquer ângulo θ, isso vai ser 1 menos magnitude desse coeficiente de reflexão.
Então, com as propriedades do meio, a gente tem impedância característica do meio. Pode ser um meio poroso, por exemplo. Densidade do meio e velocidade do som no meio. A gente pode usar isso para computar a impedância de superfície de uma determinada configuração. A gente usa a impedância de superfície, calcula o coeficiente de reflexão. A gente tem o coeficiente de reflexão, a gente calcula o coeficiente de absorção. Esses são os passos que a gente pode dar para calcular as coisas que a gente precisa calcular. Certo? Então, beleza. Agora a gente tem então uma expressão para o coeficiente de reflexão desse tipo de configuração aqui. E a gente depois pode complicar um pouco as coisas. Por exemplo, fazer uma camada de material poroso em cima de uma superfície rígida, e aí a gente pode computar a impedância de superfície desse meio. Ou um outro tipo de configuração mais complexa, no qual a gente tem duas camadas. A gente tem meio 0, meio 1 e meio 2. E aí o problema começa a ficar mais e mais complicado e complexo. E a gente pode ver qual é a lógica para fazer, para solucionar esse tipo de problema. Por que a gente está interessado nesse tipo de configuração aqui mais complicada? Porque, beleza, por hora eu posso pegar e tratar minha sala, colocar uma série de materiais porosos, simplesmente colar o material poroso na minha parede. Vai te dar um tipo de desempenho, porque lembrando que a impedância de superfície depende da configuração. Então, dependendo da espessura, eu vou ter um tipo de impedância de superfície para o material colado direto na parede. Se eu quiser, por exemplo, afastar o material poroso da parede, isso é muito comum em tratamento de sala de aula, shopping, sei lá, você tem um teto rígido, você tem um rebaixo e você coloca um forro acústico, né? Então, ao invés de ser no chão, é no teto, né? Então, a gente tem aqui um material poroso afastado de uma parede rígida, a gente tem um gap de ar, e isso vai mudar a configuração. O que a gente tem aqui nesse caso? A gente tem o meio 0, que seria o ar, a gente tem o meio 1, que seria um meio poroso, com uma determinada espessura, e a gente teria um meio 0, que seria o ar de novo. E a gente pode computar a impedância de superfície, coeficiente de reflexão, coeficiente de absorção, certo? Desse tipo de configuração. Quando a gente tiver um absorvedor de placa perfurada, a gente vai ter uma configuração similar. A gente vai ter superfície rígida, um gap de ar, material poroso, e aí, beleza, a gente pode conhecer a impedância de superfície aqui. Só que no placa perfurada, a gente ainda coloca uma placa perfurada ou ranhurada em cima do material poroso. Tá? A gente vai ver por que a gente faz isso. Mas a gente tem esse tipo de configuração e isso vai mudar a impedância de superfície que a onda sonora vê. Porque além de ter ar, superfície rígida, ar poroso, a gente vai ter agora uma placa perfurada. E a gente tem um outro tipo de absorvedor ressonante também, que é um absorvedor de membrana, que a gente coloca superfície rígida, material poroso, gap de ar e uma membrana fechando uma cavidade. Então a gente vai ter rígida, poroso, camadinha de ar e uma membrana vibrando sobre aquele sistema ali. E aí a gente vai ter um outro tipo de configuração, e esse tipo de configuração nos gera outra impedância de superfície, que a onda vai enxergar, outro coeficiente de reflexão e outra absorção. Nesse caso, nesses dois casos aqui, a gente tem sistemas ressonantes, eles vão atuar numa faixa de frequência específica. A gente vai ver como eles funcionam depois. Beleza? Por hoje era só. Eu espero que nas próximas aulas eu consiga dar um certo panorama sobre qual é a lógica de cálculo desses dois tipos de configurações aqui. Beleza? Abraço e até mais.